Que bacana. Então vamos lá, Chagas. A pessoa fez aqui a pergunta na Zona Leste. Eliana, O que você vai fazer, Eliana? Pra nossa sofrida Então Zona fala Leste. sobre educação. Vamos lá, vamos começar com esse tema. Vamos falar de O educação. que o senhor tem em mente sobre educação? Olha, Vamos lá. Haroldo, a pergunta, Qual é a volto sua a dizer, ideia? Enfim, que é vamos uma lá. pergunta muito importante, muito fácil, né, de compreender, olhando para a deficiência que nós temos hoje na educação, como já dito aqui agora há pouco. Veja, o que nós precisamos para a educação, em primeiro lugar, é voltar, fazer... Pode falar? Pode falar? Eu estou pedindo mais um líquido ineminente maravilhoso. Essa arte milenar de cerveja. Certo. Então, voltando, pessoal. A educação, sem ela, nós não conseguimos dar continuidade à vida. Então, nós, para vivermos em sociedade, nós precisamos ter uma organização. E essa organização, ela só será possível mediante a educação. Portanto, veja a importância que nós temos em voltarmos à educação moral e cívica nas escolas, voltar não só na escola aí, que teve uma pessoa que falou que Isso, que canta canta o hino nacional, todos os dias. não me recordo aqui o nome de Eu já cabeça, procuro aqui. mas parabéns para essa escola e eu diria de retornar, fazer um projeto de lei para se tornar obrigatório para que tenha aula de religião, Haroldo, que a religião, Concordo, se der quem faz, é a base da sociedade, da nação. Então nós não podemos esquecer da religião. Jamais nós temos que pensar em extinguir a religião. Extinguir a religião seria extinguir a educação, como já estão tentando fazer. Mas nós não vamos deixar. A Constituição fala que o Brasil é um Estado laico, nós podemos falar de todas as De religiões. todas as religiões né? são importantes. Afrodescendentes, Isso. espíritas, tudo, cabe tudo. Exato. Cabe, o Vaticano, cabe... Gente, não é falar da igreja. Não. As pessoas têm essa confusão mental. Isso. Quando se fala de religião, são todas as religiões. Todas que faz as bem para religiões. cada pessoa. Exato. Porque cada um acredita. E o ser maior chama-se Deus. Que ele, né, enfim, é E isso. ele deixou É isso. aquele Né, legado. Com que é- certeza, a religião é unicamente, isso. Que você vai lá, me E amar ao aqui. próximo como a si mesmo. Isso todos É simples deveriam a levar. história. Exato. Você imagina você em casa, criando a nossa tribo, né? Como eu chamo, a nossa tribo sem nenhuma direção. Ou seja, a religião é o caminho, tá? E as pessoas precisam ter... É com a religião que se cria a fé. Não tem jeito. Os ensinamentos estão ali. E a educação, voltando aqui para o campo ainda da educação, como priorizaram aí a pergunta, em homenagem a essa pergunta, que eu entendo ser muito importante, nós já até falamos um pouco sobre a educação, eu diria de mudanças drásticas na educação. E, Haroldo, com certeza, com essas mudanças, com um projeto para voltar realmente, efetivamente, a educação que uma nação precisa, muitos desses professores que nós temos, muitos casos que nós temos, não vai acompanhar. Por quê? Porque nós temos professores que não sabem cantar o hino nacional. Como é que ele vai ensinar numa classe? Então você imagina a situação que nós vivemos hoje na educação. E os mestres, aqueles que estão muito bem preparados, eles acabam sofrendo hoje perante a falta de educação dos próprios alunos. Quantas vezes a gente não vê na televisão que um professor foi colado na lousa, ou por um tapa na cara, ou por até um tiro mesmo, dentro de sala de aula. Sim. Já aconteceu isso daí. E Haroldo sabe bem disso. Então, veja, nós precisamos trazer mudanças para a educação, para fortalecer o ensinamento, trazer segurança para esses mestres, tá? E, Haroldo, também priorizar a remuneração dessas pessoas, já que nós estamos falando de uma área tão importante que seria a base de tudo. Na verdade, Chagas, você fica às vezes na escola mais que teu pai que tua mãe que trabalha o dia inteiro. Exato, eu ia Você falar pega teu disso filho às 7 agora. horas da noite, Eu ia falar às 10 disso ele tá agora. dormindo, o pai e a mãe também. É. E ele fica na escola das 7 às 5 da tarde. A minha filha, por exemplo, era assim. Ela ficava o dia inteiro, né? Com a escola, com as professoras na escola, e a gente pegava no final do dia. Então você vê
a importância que tem a educação e não é valorizado como eles merecem. Muito pelo contrário. Muitas vezes, quando eles saem fazendo greve, muita gente ainda chama eles de vagabundo, viu? Então, na sua humilde Dão visão... um tapa na cara e tudo mais. Exatamente, só que Mas não... as pessoas se esqueceram Sabe por quê? disso, Não né? entende a importância que tem esses profissionais. Tá? Tomaram tapa na cara lá no centro. Eu me lembro muito bem nessa época. Eu trabalhava no centro. Mário Covas. Os professores fizeram. Isso mesmo, você lembra, né? Os professores fizeram greve. Não foi só Mário Covas, não. Não, Agora há não pouco foi, também, foi. viu? Começou lá. Tapa na vamos lá. cara de professor sangrando. Chamou pro professor de vagabundo, Complicado, muito Exato. complicado. Nada, o Mário Covas tem nome de ponte, o Rodanel. Legal, né? Essas homenagens são bacanas. Quer dizer, você põe o Chagas lá, com todo respeito, pra ele fazer nome de ponte. É isso que vocês têm que parar. A gente não tem mais que ter esse tipo de gente no Senado, no Legislativo. Nome de ponte, nome de praça, nome de rua. Ai, eu tenho que fazer um negócio. Olha, o Haroldo, vereador de São Paulo, deu o nome daqui do Timboquinha, chama Dene do Amaral. Puta, que bacana, Haroldo. Parabéns pra você. Verdade, 33 mil Haroldo. reais por mês. Pois é. Verba de Uber, verba de terno, verba de correio, que não tem mais correio. É verdade. Não tem mais correio, que verba de Verdade. correio? Gás- Sai tudo online agora. Gasolina, Assinatura tudo. eletrônica, tudo eletrônico. Mas, gente, enfim. Haroldo, uma das coisas que eu vou fazer questão É. de não fazer uso é de veículo público, tá? Na minha, uma vez eleito, eu farei questão de não fazer uso desse veículo. Então, eu acho assim, eu vejo que Sim. os políticos, né, os parlamentares, eles já são muito bem remunerados para andar com as suas próprias pernas. Então, o lema é trabalhar, tá? Para engrandecer aquelas pessoas que estão aí atiradas, sem nenhum futuro, sem nenhuma perspectiva de vida, e a gente não vê esforço nenhum de pessoas. E aí eu pergunto, Haroldo, para você, eu sou o entrevistado, mas vamos inverter. O que você De cara a cara espera? com Gabi. O que você espera, na verdade, de uma pessoa que está 7, 8 mandatos, tá? De 4 anos, e não fez nada pela comunidade. Você acha que vai fazer agora? Não vai nesse fazer. pleito? Pra mim, tá mamando na teta do Estado. Exato. Ou do governo, da prefeitura. Exato. Que seja, enfim. É isso que a gente precisa procurar polarizar essa ideia, porque muitos, Haroldo, estão aí passando fome e acabam vendendo o seu voto pelo imediatismo. Sim. Eu vou pagar a conta de luz que está atrasada. Eu vou fazer compra no mercado com esses R$100 porque eu não tenho nada em casa. E muitas vezes acabam vendendo e por isso paga os demais que não vendem o seu voto. E aqui eu deixo um apelo. Pessoal, também isso é questão de educação, tá? Valorize seu voto. Valorize a sua credibilidade. Aposte em alguém que você possa definitivamente acreditar para não se decepcionar. Porque, veja, a decepção nós já temos diuturnamente nessa atualidade. Então vamos tentar mudar, tá? Precisa ter mudanças, tá? Tem lugares que não precisa, mas hoje nós temos 90% dos nossos parlamentares, Haroldo, que estão lá por questão de imposição ligada àquela pergunta que você fez agora há pouco sobre o voto de cabresto. Tá? Chegaremos lá. Só para a gente resumir a Vamos educação na sua ótica. Então você acha primeiramente que tem que haver uma reciclagem. Tem que haver. Diretores, Tem que haver. professores, Exato. uma remuneração salarial digna. Isso. Ou um a preparo paz de para famílias, eles melhor. Juntamente com o preparo. Isso. Né? Exato. Porque, por exemplo, se você abrir um bar e não treinar teu garçom, como Desculpa, que você não vai vai fazer? atender, não vai Eu acho conseguir. É difícil. que Muito verdade. difícil. Então, para você também, junto com tudo isso, você acha que é legal trazer a matéria de religião, por exemplo, empreendedorismo, tudo isso para a criança já sair da escola? Tive uma ideia fantástica, enfim, para resumir a história da educação. Haroldo, a educação, ainda ligada à educação, todas as escolas, e aqui eu sei que deve ter muitos professores nos assistindo, tenho muito respeito por todos vocês e admiro a profissão de vocês. Mas as escolas, para o encaminhamento de um bom cidadão e uma boa cidadã, deve também ser criado um projeto para que o Rotary tenha esse projeto. Mas deveria ser levado para as escolas, chamado
Na verdade, nós temos vários, né, projetos que a gente cria, mas tem um que é levado para a escola para treinar as crianças a identificar a sua profissão. A gente pega vários profissionais, Bacana. tá? A gente pega vários, chama É um projeto. teste vocacional? Não, o nome chama Projeto Rumo. Tá. Projeto Bacana. Rumo. Esse é o slogan, Bacana. tá? Então esse Projeto Rumo, a criança que já tá ligada ali aos 10, 11, 12 anos em diante, ele já começa a entender e ouvir alguns profissionais, por exemplo, você da área policial, um exemplo, um policial militar, Tá. policial civil Tá. ou federal, vai às escolas e vai dar uma palestra para essas crianças e dizer o que significa essa instituição para elas. O engenheiro vai lá e fala um pouco da sua engenharia, em que área que você atua, porque a engenharia é um leque muito grande. Então, tem desde elétrica, construção civil, enfim, nós temos aí uma infinidade. Advogado, a mesma coisa. Em que área que você atua? É importante também esclarecer para as crianças entender, porque tem pessoas que olham para a advocacia e entendem que a advocacia ela é um campo único. Não é. A advocacia ela tem... um leque. Exato, não dá para você advogar em todas as áreas. Então, para as crianças, isso, Haroldo, como o projeto Rumo, levando às escolas, seria muito importante. Então você vai estar no gancho do eu vou levar pra escola. eu vou levar esse bom. projeto Rumo para as escolas, para que o adolescente, quando ele chegar ali na fase de faculdade, ele já não tem mais dúvida, que o que mais a gente vê, Haroldo, é as pessoas, filhos de amigos meus, entra na faculdade, fica 1 ano, 2 anos, paga ali, descobre que não é aquilo que ele tem vocação. Por que disso? Porque ele não teve um preparo na escola. Então isso é muito importante. Olha, religião, educação moral e cívica, voltar a tabuada, Haroldo. Tá. É importante isso. E também o projeto Rumo. Isso, para mim, são indispensáveis nas escolas. E vou te contar, todos nós passamos por tudo isso e só nos tornaram melhores cidadãos. Então, Chagas, eu acho A Cláudia assim... também fala que educação vem de casa. Só Sim, pra com complementar. certeza. E eu acho assim, para que nós tenhamos alunos, futuros médicos, futuros engenheiros, enfim, eu acho que é o que eu sempre falo. O professor tem que se sentir valorizado. Tem. Ele não tem mais o entusiasmo que ele tinha de sair da sua casa para dar aula, ensinar o que ele realmente sabe para o aluno. Então, fica nessa pendência de um comprometimento dos professores e os alunos muito menos. Então, acho que a valorização, primeiro de tudo, é a valorização do professor. Quando ele realmente se sentir valorizado, as coisas começam a mudar. Essa é a minha opinião em relação à Essa educação. opinião sua é muito brilhante. Por quê? Porque ligado a isso existe um leque muito grande em outras profissões. Porque, veja, o incentivo, eu vou citar aqui os professores, né? Nossos mestres. Que é o que nós estamos Eu falando me agora, lembro da minha educação. primeira professora. A minha professora, eu até me embarga a voz, porque a minha professora, ela me tratava com tanto carinho que a gente, enquanto Nós também. criança, não é verdade? Enquanto a gente criança, a gente não imagina as necessidades que ela tinha naquele tempo, e todas as vezes que eu entrava em sala, ela nos recebia com um sorriso no rosto para nos preparar. Então isso, para mim, deveria Não, ser... isso não existe mais. Não existe, Quando mas o professor da sala ao lado batia na nossa sala, todos se levantavam. Mas eu garanto que eu levarei projetos para não o só professor para precisa ser valorizado. mudanças na questão curricular da escola, mas também a valorização destes mestres. Respeito Outra e profissão valor. também que eu sempre falo, que ninguém quase fala, vê, percebe, muitos políticos comentam, mas isso não acontece. É a valorização da nossa segurança pública. Nós vamos chegar lá.